Atos, capítulo de número 27. Abra aí a sua Bíblia. Deixa eu procurar aqui meu esboço. Atos, capítulo de número 27. A partir do verso de número de 1 a 3. Vamos ler então, pela versão que está projetada, em reverência à palavra de Deus, assim como estamos. Quando foi decidido, Lucas está escrevendo a respeito de uma viagem que Paulo estava fazendo, provavelmente Lucas também estava junto nesta viagem, né? Devíamos ali, o verbo está dizendo que eles estavam juntos. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio adramítico, que estava partindo para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Pode continuar, até o 10. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria no Egito, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia, né? Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, Paulo os aconselhou. Agora é o nosso versículo-chave da mensagem dessa noite, dizendo: Senhores, Igreja Batista em Nova Andradina, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. 11. Porém, o centurião dava mais crédito, algumas versões dizem, dava mais ouvido ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Amém? Pai, que a Tua palavra seja revelada. Tua palavra é bênção para a nossa vida, é alerta para a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, tem transformado, tem mudado corações, tem salvado almas, tem prosperado, tem abençoado, tem colocado, Senhor, pessoas na direção certa, ainda que os ventos sejam contrários. Quando ouvimos a Tua voz, seguimos sempre na direção certa. Que esta mensagem chegue ao coração do Teu povo nesta noite, no poder do Espírito Santo, Senhor, e que seja a minha voz apenas uma voz audível ao coração deles, mas que o Teu Espírito Santo seja o grande mensageiro neste momento oportuno das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos irmãos, o contexto dessa história é muito importante para nós entendermos. Paulo havia apelado na corte de Roma para ser julgado por César, e Paulo então é enviado para Roma para ser julgado. Ali Paulo, algum tempo depois, seria decapitado, e ele então parte para esta última viagem que ele faria na história existencial dele. E ele começa aquela viagem, chega a um certo ponto, eles são obrigados a trocarem de navio. Paulo então sai de um navio, passa para um outro navio que vinha de Alexandria, no Egito, muito provavelmente carregado de trigo. Alexandria supria Roma com grãos naquele tempo, muita riqueza estava naquele navio, e aproveitavam para dar carona,
fazia um favor, e eles embarcaram ali alguns prisioneiros, da qual estava Paulo. Porém, Paulo não era um prisioneiro algemado. Paulo estava indo, para Roma. Ele teve uma certa liberdade, onde o navio parava de descer, buscar algumas ajudas, mas eles seguiam. Coloca para nós aí, Gabriel, por favor, o versículo 10 em diante. Mas aqui acontece algo muito interessante na vida desse discípulo, desse apóstolo do Senhor, e que traz muita reflexão ao nosso coração nesta noite. Havia, naquele navio, algumas versões diz, o dono do navio e consequentemente o capitão lá, o piloto do navio. E Paulo tem uma revelação de Deus. Paulo não era navegante, Paulo era apenas, Paulo era um apóstolo do Senhor, mas diante daqueles homens capacitados ali, ele não tinha conhecimento de navegação, ainda mais em mar aberto. Mas Paulo tem uma revelação de Deus, e Paulo fala, olha, avisa para esse pessoal aí, não sair deste porto agora, porque se eles saírem, eles vão ter problemas, vão acontecer prejuízos na vida deles, eles vão ter dificuldades, coisas ruins poderão acontecer. Mas aqueles homens, a palavra de Deus vai dizer, que eles deram mais ouvidos então ao quem tinha o conhecimento daquela situação, do que a voz de Deus, através da vida do apóstolo Paulo. E eu pergunto para você esta noite, para nós iniciarmos uma reflexão ao nosso coração, o tema da mensagem desta noite é, que voz você tem ouvido? Qual é a voz que chega ao seu ouvido, ao seu coração? Antigamente tinha um desenho do Pateta, não sei se alguém aqui vai lembrar, que um dos episódios tinha um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Quem lembra? Bastante gente lembra, né? E o Pateta queria fazer uma coisa, o anjinho não faz, e o diabinho vai, faz, né? Muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós estamos dessa forma, e são muitos, irmãos, as vozes que chegam aos nossos ouvidos. No mundo barulhento que nós vivemos hoje, qual voz nós temos ouvido? Será que nós temos reconhecido a voz de Deus diante das tempestades, diante das advertências que existem na nossa jornada? Muitas vezes nós ouvimos tantas vozes, são vozes da nossa tradição religiosa, são vozes da nossa tradição familiar, são vozes da nossa cultura, são vozes do nosso eu, do nosso desejo, das nossas projeções, do nosso intelecto. A voz de Deus está dizendo para nós, não saia deste porto agora, mas a gente quer sair, porque eu quero, eu mando na minha vida, meu corpo, minhas regras, e assim a gente vai, minha vida, minhas regras, e assim a gente continua, minha casa, minhas regras, e a gente continua, meu trabalho, as minhas regras, minha personalidade, as minhas regras. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não grita conosco, igual eu estou falando alto com vocês aqui nesta noite. O Espírito Santo é um sussurro, e se nós não estivermos atentos a um sussurro, você não consegue entender. Você já conversou com gente que fala baixinho? Não é? Tem gente que fala assim baixinho, você tem que ficar olhando na boca dela, para você conseguir. Não é o meu caso, a minha família é aquela família que na esquina, mora no meio da quadra, na esquina todo mundo sabe que a gente está cochichando, todo mundo fala alto ao mesmo tempo. Eu venho de uma cultura, não é na minha casa, na minha cultura familiar é assim. A gente não chega perto da pessoa para conversar, um está lá no fundo, com a máquina ligada, batendo aquela e o outro está lá, fulano, por que não chega perto, né? E a gente fica gritando,
Mas o Espírito Santo, ele não chama a gente assim. Lembra de Samuel? Samuel era uma criança, Samuel estava deitado, e de repente Samuel ouve uma voz leve: Samuel, Samuel. Samuel levanta e vai até o profeta Eli e diz: o Senhor me chamou? Não. Samuel deita novamente e escuta: Samuel, Samuel. Samuel levanta novamente e vai e pergunta de novo e pela terceira vez. Aí Eli entende que é a voz do Espírito Santo falando com Samuel, e ele diz: quando ele chamar de novo, diga simplesmente: fala, Senhor, o teu servo ouve. Moisés, Moisés. Reinaldo, Reinaldo. Cassie Jones, Cassie Jones. A voz do Senhor sussurra aos nossos ouvidos. Marcos, Marcos. A voz do Senhor é leve. Se nós não estivermos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos tomar decisões equivocadas, ter atitudes equivocadas, e que muitas vezes vão prejudicar a nossa vida. E eu pergunto novamente: que voz você tem ouvido? Quantos de nós, todos nós aqui, quebramos a cara porque o pai e a mãe disse não faça e a gente fez? Eu tenho certeza que 50% aqui aconteceu isso. Quantas vezes tem pessoas caídas numa calçada neste momento, entupido de drogas, porque não ouviu a voz dos pais, não ouviu a voz de alguns amigos, não ouviu a voz do seu pastor, não ouviu a voz de um irmão. Quantas vezes preferiu ouvir a voz do capitão do navio, do dono do navio, em vez de ouvir a voz: não saia, não use, não faça isso, porque a sua vida vai entrar de ladeira abaixo, e para você sair vai ser difícil, e nós não damos ouvidos. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, meus amados irmãos, na nossa vida. Veja, a voz da cultura. O que a nossa vida hoje, o que a cultura ensina para nós? O que nós temos aprendido com a cultura? Acabou-se no Brasil. Você peneirar a área cultural hoje do Brasil é uma catástrofe. Poucas coisas você vai tirar de bom. Poucas coisas. Nós precisamos, como igreja do Senhor, aprender a dar ouvidos. Às vezes eu atendo casamentos, relacionamentos de pessoas, eu sempre: o que seu pai diz disso? O que seu pai falou? Sua mãe falou? Não casa. Não faça isso, você vai se estrepar. Mas há uma voz no ouvido, que é uma voz de paixão, de desejo, de ardor. Eu estava conversando com alguns jovens essa semana, e eu disse o seguinte: seja racional. O Espírito Santo é racional no nosso ouvido. Hoje eu estava conversando com o Mateus e com o Pedro lá em casa, Mateus Balduino. Eu estava dizendo para eles que as meninas hoje, algumas meninas estão racionais. As mulheres estão mais espertas que os homens. Porque se uma menina linda dessa passa perto daquele bloco de menino e vê eles falando: você viu o joguinho novo que foi lançado? Você viu não sei o quê? A menina vai olhar e vai: rapaz, não quero um cara desse para casar não. Em vez de estar falando de futuro, de que faculdade vai fazer, falando de joguinho. Mas por que disso? Porque não está colocando a emoção. Pode ser um caboclo grandão, 2 metros de altura, peitoral definido, panturrilha da grossura da minha cintura.
Mas se o cara estiver falando de videogame, a menina vai assustar. Se estiver falando daqueles bichinhos lá, daqueles bichinhos japonês lá, como é que é os desenhos lá, aqueles que soltam raio, e não sei o que, vocês sabem, fala que vocês sabem. Não adianta querer enganar o pastor não, né? Mas se o rapaz está ali falando, você viu, cara, eu estou sonhando, cara, mudar de emprego, fazer uma pós-graduação, a menina passa, seu coração dela vai... Cara, eu estou pensando em comprar um terreno, eu sei que está difícil, eu ganho 1.000, o terreno custa 700 por mês, mas não sei, eu como farinha seca, a menina vai parar assim e falar, me leva junto com você. O Espírito Santo também faz isso, ele coloca no nosso coração situações racionais, porque a palavra de Deus não é emoção, gente, vamos parar com isso. A palavra de Deus é razão, tudo é razão. Essa semana eu estava estudando sobre arrependimento, e arrependimento é uma decisão, você decide se arrepender, não é baseado em emoções. Mas, pensando, Paulo orienta no versículo de número 10, coloca aí para nós por favor, versículo de número 10, senhores, vejo que a viagem vai ser difícil, trabalhosa, com muito dano e com muito prejuízo, não só da carga, mas também da nossa vida. Queridos, quantas pessoas têm perdido a vida por desobediência? Quantas pessoas têm perdido a própria vida por não ouvirem a palavra de Deus? Veja Sansão, um juiz de Israel, escolhido de Deus, e que terminou a sua vida. Sabe o que significa a palavra Sansão? Sol. E sabe como é que Sansão morreu? Cego, sem luz, não viu nem as pedras caindo sobre a cabeça dele. Eu creio que Sansão foi um homem salvo, mas Sansão jogou fora a vida dele por decisões erradas. O pai falou, meu filho, não casa com a Filisteia. Ele casou. Sansão não poderia tocar num defunto, ele vai lá e arranca mel de dentro do leão, toca no defunto, pega mel do lugar que estava podre e come. Quantas vezes nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, estamos comendo mel de lugares podres, por não ouvirmos a voz de Deus, e acontece isso comigo e com vocês, e a gente tem que estar o tempo todo atento. Quantas vezes a voz é do nosso desejo, a gente quer, a gente deseja e arde de desejo por aquilo. Irmãos, como eu me contorço de dor por uma pessoa que está tentando se recuperar das drogas. Uma vez eu fui levar uma pessoa no centro de recuperação, e eu fui buscá-lo na casa dele, e ele estava em crise de abstinência já, mesmo na casa dele, e eu cheguei, e ele veio se arrastando pela parede. Ele tinha comido tanta unha que estava em carne pura as unhas, e ele veio se grudando meio pela parede, meio assim, se segurando pela parede. Aquilo sangrou a minha alma. Mas sabe por que aquele rapaz casado chegou naquela situação? Porque ouviu uma voz dizendo, é só uma experimentadinha, não tem problema, você é careta, para com isso, não joga a sua juventude lá na igreja não, vamos curtir. Sexta-feira eu passei pela avenida, sexta, depois da reunião que tivemos na igreja, a avenida estava lotada, aquela baderna, aquela musicaiada, aquela coisa e tal, aquele barulhada de moto, aquela coisa, atrai o coração de um jovem. Mas jovens, deixa o Espírito Santo dizer para você, não vá. Imagine se você tivesse escorado naquele carro que o rapaz bateu de madrugada lá, quem viu a notícia? Saiu levando os carros estacionados lá, 3 horas da manhã. E se você estivesse escorado ali, teria te matado. Quantos acidentes, porque você não disse um não,
quantas tragédias. Queridos, é muito mais fácil hoje nós darmos voz a coaches. Hoje tem coach para tudo. Nossa, eu quero aprender a cuidar de cacto. Sabe a planta cacto? Você dá água a cada 2 meses. Aí você vai lá, agora eu quero aprender a cuidar de cacto. Aí você contrata um coach. Me contrata, gente, estou precisando de alguma coisa para fazer. Eu vou lá e te ensino a molhar o cacto. Hoje nós vivemos, agora todo mundo é influenciador. Tem influenciador para tudo agora. Aí você vai olhar, meu Deus, esse dia surgiu uma polêmica do influenciador, eu nem sabia, eu achei que eu estava em outro planeta. Aí eu vou falar, gente, quem que é esse cara? Uma coisa ridícula lá, não sei quantos milhões de seguidores. Eu falei, meu Deus, o que esse cara influencia o quê? Pintar o cabelo de cor de rosa, precisa de influenciador? Precisa de um creme, um negócio lá, né, uma tinta. Antigamente a gente tinha alguns influenciadores. Talvez você tenha conhecido alguns. Pai, mãe, avó, né? Eram seus influenciadores. E às vezes influenciava a gente meio na pressão, né? Aquela varinha de marmelo, pensa numa influência poderosa. Né? As nossas avós, hoje a gente é influenciado, mas eu pergunto, será que nós temos sido influenciados principalmente pelo Espírito Santo na nossa vida? Será que Ele tem influenciado o nosso coração, gente? Será que nós não estamos dando ouvido ao capitão do navio? Será que nós não estamos dando ouvidos a quem conhece das coisas somente seculares, mas não conhece das coisas de Deus? Paulo era um homem de Deus, o capitão do navio não, o piloto do navio não. E muitas vezes, as consequências da desobediência são catastróficas. Começo a concluir, coloca aí no versículo 18 e 19 do mesmo capítulo, por favor, versos 18 e 19. Quando a gente não obedece à voz de Deus, pode acontecer isso aqui: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Quantas pessoas a gente encontra com a vida toda destruída, arrasada, e você pergunta para a pessoa, como é que era a sua vida antes? Pastor, eu tinha uma família excelente, eu era bem estruturado, mas olha aonde eu cheguei, olha aonde eu estou, olha aonde as minhas decisões me trouxeram. E quando se fala de quem está lá fora, tudo bem, não conheceu a palavra de Deus, mas quando se fala de alguém que sentou nesses bancos, ou nos bancos de uma igreja evangélica, e vive hoje com a vida arrebentada, arrasada, destruída, por não ter ouvido a voz de Deus dizendo, não faça, não saia, não mude. Versos 18 e 19, então 18 vai dizer assim, começaram a jogar a carga no mar. 19, e no terceiro dia, mesmo com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Veja a situação, irmãos, da desobediência. 20, e não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Segura aí, Gabriel. Talvez você tenha chegado aqui esta noite, talvez as suas decisões tenham colocado você em momentos de escuridão, sem sol, sem estrelas, em meio a uma tempestade, perdidos. Estava vindo de Campo Grande alguns dias atrás,
e pegamos uma tempestade no caminho. Talvez uma das piores que eu já tenha encontrado dirigindo nas estradas. E meu cunhado no carro atrás. Irmãos, eu me guiei por muitos quilômetros pela luz de uma carreta. Ainda bem que aquele carreteiro ligou o alerta daquela carreta, e eu falei, vou seguir ele, se ele cair num buraco eu caio junto. Não enxergava nada. Que tormenta, que tormenta. Às vezes, as nossas decisões nos jogam em situações assim. Eu não li aqui, mas no mesmo texto, você pode ler na sua casa o capítulo 27 todo, tem um momento que diz que eles deixaram o navio seguir para onde o vento queria, perderam totalmente o controle do navio. Quantas vezes nós estamos perdendo o controle da nossa vida por decisões equivocadas, uma em cima da outra? Quantas decisões você tomou na sua vida, que no final se tornaram em lágrimas, sem sol, sem estrelas? Eu amo olhar as estrelas, minha esposa sabe, eu saio lá fora, desde criança, eu fico olhando o cinturão de Órion, as Três Marias, o Cruzeiro do Sul. Me dá uma coisa ruim quando não tem estrela no céu. Eu saio lá fora, está nublado, eu me sinto mal, gosto de olhar as estrelas, aquele céu estrelado. Lá no Panta Vida, quando nós fomos na missão no Pantanal, às vezes eu saía na madrugada no barco e olhava, eu nunca vi um céu tão lindo, parecia que você viu o céu sobre o céu, escuridão total e aquele céu maravilhoso. Às vezes a gente está vivendo um céu assim, as nossas decisões fazem com que a nossa noite se torne nublado, com que o calor do sol desapareça da nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui assim esta noite, mas a esperança para a nossa vida, mesmo que eles tenham perdido toda a esperança de salvamento. No versículos 22 e 25, para nós concluirmos, por favor, Gabriel. Mas agora aconselho que tenham coragem. Como é que você chegou aqui esta noite? Mas há um conselho para você. Primeira conclusão que nós chegamos, que não importa as decisões que você tenha tomado, equivocadas na sua vida, que te levaram a tristezas, às lágrimas, a embaraços, quero dizer uma coisa para você: coragem! Deus é poderoso para mudar essa situação, amém? Deus é poderoso para mudar a situação da sua vida. Deus é poderoso. Não importa a situação que você chegou aqui, o pecado que você tenha cometido, Deus é poderoso para tirar você de toda e qualquer situação e te dar um direcionamento para a sua vida, em nome de Jesus. 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus a quem eu sirvo, Paulo está dizendo, a quem pertence, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, dizendo para você esta noite, para mim, não tenha medo. Eu preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Amém? Irmãos, Deus não desampara quem navega na palavra. Amém? Deus não desampara. Paulo ali representa a palavra de Deus. Deus falou, Paulo, quem navega na palavra não perece. Quem segue essa bússola não perece. Pode até tropeçar, arrancar uma unha, sofrer um escorregão e quebrar o nariz, mas vai lá, conserta o nariz, hoje tem plástica para tudo. Você vai lá, endireita o seu narizinho, afina, levanta, né? Deus é poderoso para fazer o que quiser com você. Basta que você não se desespere, basta que você não perca a esperança. Alguém, queridos, está caído em uma calçada hoje porque ouviu uma voz errada.
Uma família está destruída hoje porque ouviu vozes erradas. Um estuprador estupra uma criança, como essa semana, um tio, parece que era um tio, estuprou duas crianças lá, parece uma notícia assim. Eu não gosto nem de completar a notícia, olha, mais ou menos já me embrulha o estômago. Mas ouviu uma voz errada, demoníaca. Quem odeia o seu irmão tem ouvido vozes erradas. Nós temos que amar, independente de ser lado A, B, C, D ou E, temos que amar o nosso irmão. Quem é egoísta, maldizente, desobedientes aos pais, ingratos, tem ouvido vozes erradas. Que voz você tem ouvido? A Bíblia vai concluir para nós que todos aqueles homens chegaram a salvos, perderam bens. Talvez você chegou aqui, você olha para trás e você perdeu bens. Eu perdi casa 2 vezes. 2 vezes eu precisei recomeçar do zero com a minha esposa, praticamente do zero, decisões equivocadas, erradas, vícios, problemas, descabeçado. Mas quando Jesus entrou na minha vida, as decisões começaram a mudar, as coisas começaram a fazer sentido para mim. Talvez você tenha chegado aqui numa situação parecida, pastor, parece que até hoje eu não construí nada, mas Deus quer que você comece hoje em nome de Jesus, amém? Pastor, até hoje eu não fui feliz no meu casamento. É só você querer. É só você querer. Pastor, é porque você não conhece a minha esposa. Mude. Comece a mudar. Mude você primeiro. Leva a flor todo dia, até ela falar assim: chega, eu te amo. Leva um bombonzinho. Ela vai falar assim: ai, não quero porque eu tenho medo de engordar. Mas depois que você vai sair, que você voltar, ela comeu. Ela perdeu o medo no intervalo e comeu. Ah, meu marido é muito bruto. Amansa ele. O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Gira a cabeça para onde quiser. Basta querer. Estratégia. Não é? Pastor, o senhor não conhece aquele trabalho, que eu trabalho. Mude você primeiro. Deus quer começar a mudança em nós. Série de louvor, por favor. Feche seus olhos por um momento. Deixe o Espírito Santo mostrar para você. Deixe ele sussurrar no seu coração. Eu sempre digo que a gente fecha os olhos por isso, senão a gente fica prestando atenção em quem está do lado, quem está caminhando. É uma maneira de nós olharmos para dentro de nós e permitir que o Espírito Santo fale. Que voz você tem ouvido? Que voz tem direcionado a sua vida? Que voz tem direcionado o seu casamento? Que voz tem direcionado os seus desejos? Que voz tem direcionado os seus impulsos? Que voz tem direcionado os seus empreendimentos? Qual voz você tem ouvido? As vozes do YouTube, das mídias sociais, das ideologias políticas, das promessas políticas, ou você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se deixado levar pelas vozes do mundo ou a voz de Deus? Que tem te conduzido? A leitura da palavra de Deus, ela tem feito sentido para você? Porque não há como nós ouvirmos a voz de Deus sem ler a palavra de Deus, sem ter conhecimento daquilo que Deus quer para nós.
porque a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, e todos os dias a voz do Senhor está ali na sua estante, ao lado da sua cama, em cima de uma mesa, mas o seu ouvido está atento àquele programa do YouTube, aquele canal de TV, as fofocas dos programas de TV, ao grupo da família se degladiando. Que voz você tem ouvido? Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós aprendemos que se nós não ouvirmos a Tua voz, o prejuízo será grande para nós. A começar por mim, Senhor, que estou aqui. Quantas vezes eu não tenho ouvido a Tua voz, também tenho feito coisas que o meu coração deseja, que os meus impulsos desejam, que o meu coração humano anseia. E nós sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas nós queremos essa sabedoria do alto, porque ela é primeiramente pura. Ela é uma sabedoria, Senhor, que não vem misturada com a sabedoria secular. É uma sabedoria que vem dos altos céus, para que a nossa família, a nossa sociedade, a nossa convivência com as pessoas melhorem. Ah, Senhor, tira os tampões dos nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Há uma canção que diz: me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Me leva ao lugar secreto, ao lugar onde eu possa estar a sós contigo e em silêncio, sem dizer uma palavra, sentir que o Senhor me abraça, que o Senhor cuida de mim. Se há nesta noite alguém que não teve uma experiência e quer entregar o coração a Jesus, dizendo: a partir de hoje eu quero ouvir a voz do Senhor, não saia daqui sem entregar o seu coração a Jesus. Talvez você esta semana foi convidado para coisas que desagradam o coração de Deus, para coisas que vão destruir a sua vida. Lute com todas as suas forças, mas lute na força do Senhor. Pai, nos perdoa. Nos perdoa por sermos tão insensíveis à Tua voz. Nos perdoa por não termos dado atenção e hoje sofremos tanto. Temos prejuízos incalculáveis na vida material e espiritual, porque não nos atentamos ao que dizia a Tua palavra e ao que diz a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.